Olá, você que nos acompanha pela grande rede, pela internet. Deus nos abençoe, nos deu uma noite na presença dEle. Te convido a adorar o Senhor junto conosco, junto com a Igreja Batista Marapendi. Que você, de onde você estiver, nos acompanhando, possa prestar um culto àquele que é digno, possa erguer um altar de adoração no seu trabalho, na sua casa, e que a presença de Deus se manifeste onde você estiver. Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor assim, querido. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, a tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. O meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor e viver nos braços de teu amor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, a tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Teu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor e viver nos braços de teu calor. Meu coração, meu coração, meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor e viver em teus braços, me viver em teus braços, me viver em teus braços, sentir teu calor. Querido, eu queria te convidar nesse momento, você com liberdade, a adorar o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. O QR Code estará sendo projetado no seu smartphone, no seu monitor.
As contas da igreja estarão sendo projetadas e você se sinta livre para ofertar, para dizimar, para entregar ao Senhor a sua adoração através dos seus bens. Aleluia. Ele é exaltado, querido. Ele é adorado. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, o Rei exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh, ele é exaltado. Aleluia. Oh, declare: ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome. Terra e céu, glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no Boa noite, eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: coisas que só Jesus pode fazer por mim e por você. Vamos nos basear no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. E a gente lê assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu da viúva e disse-lhe: não chore. Duas multidões se encontram, uma marcada pela dor da perda, a outra marcada pela alegria de um milagre. Uma era o cortejo de morte para o sepultamento do filho único de uma viúva, a outra celebrava as bênçãos e a esperança por conta dos milagres e das palavras transformadoras de Jesus. No encontro das duas multidões, Jesus, comovido com o sofrimento das pessoas e daquela viúva,
faz a alegria da sua multidão calar-se. De fato, é mais fácil parar Jesus com lágrimas do que com elogios, né? Jesus geralmente rejeitou o louvor, talvez porque reconheça que às vezes existem intenções veladas, ou pelo menos uma compreensão distorcida do porquê somos abençoados, visitados com graça e misericórdia pelo Espírito. Poucas pessoas entendem que somos abençoados para abençoar. Mas diante das pessoas em dor, Jesus para. Como ele parou aquela multidão? Jesus não é indiferente e nem é dissimulado. Um Deus que não é indiferente e nem é dissimulado. De Jesus sempre virão palavras comovidas, cheias de misericórdia e graça, palavras de acolhimento e de atenção. Então podemos levar as nossas dores a Jesus. Será que somos mais verdadeiros na dor? A verdade é que muitas vezes só nos restam as lágrimas, só nos resta chorar. Como no caso daquela mulher que tinha perdido seu filho único. Imagina a dor daquela mulher nesse sepultamento e a própria situação dela, que a partir dali estava completamente desamparada. E muitas vezes a gente busca recursos na gente, a gente tenta encontrar caminhos, a gente busca ajuda, mas são coisas tão singulares, são coisas às vezes tão irremediáveis, ou coisas tão nossas, sabe, aquelas dores que só a gente sabe que carrega no peito. E quantas vezes, diante dessas dores, não nos resta outra coisa senão as nossas lágrimas, né? O nosso olhar triste. É como aquela música popular que diz assim: me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar o meu olhar, meu olhar, meu olhar. Por isso somos mais verdadeiros. Não exatamente pelos nossos sentidos, mas exatamente porque reconhecemos diante dessas dores, desses conflitos, dessas perdas, não só a nossa ignorância, mas a nossa impotência. Não é que a dor nos torna melhor, a dor, ela nos desnuda, nos coloca mais verdadeiros diante de Deus. Isso é fundamental para Ele nos ouvir. Interessante que Jesus diz para aquela mulher: não chore. Há coisas que só um Deus pode falar: não chore, não tenha medo, fique em paz. Quem somos nós, né, para dizer para alguém, mesmo as pessoas que nós amamos: não chore, vai ficar tudo bem, fique em paz, não tenha medo. Quem somos nós? Por mais que sejamos verdadeiros, que haja um amor sincero, que estejamos comprometidos, quem somos nós na fila do pão diante das dores do outro? Quem são os outros diante da nossa dor? É interessante isso, porque às vezes, diante de uma perda, basta a gente ficar ali do lado, né? Porque as nossas palavras são insuficientes, mas quando Jesus diz àquela mulher: não chore, Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Ele tem todo o saber e todo o poder. Ele não só sabe tudo, Ele sabe o melhor para a nossa vida, e não só Ele pode tudo, Ele pode o melhor na nossa vida. E Ele para nos ouvir, Ele para nos acolher. Ele não é indiferente, não é dissimulado. E basta um olhar verdadeiramente sincero, uma oração quebrantada. Diz a palavra que um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Diz a palavra, eu amo o Senhor porque Ele se inclina para ouvir a minha oração e o meu clamor. E diante disso, Ele é o Todo-Poderoso que pode chegar para nós e dizer, não chore. A consolação do Espírito que nos invade, que nos sustenta. Por isso, leve a Jesus suas dores. Leve a Jesus com suas lágrimas. Leve a Jesus abrindo o seu peito. Talvez você não precise nem falar. Ele sabe. Mas só esteja ali como na canção para mostrar ali seu olhar, seu coração quebrantado. Ele conhece você, Ele não é indiferente. E Ele é aquele que pode lhe visitar com a sua consolação. Ele pode nos dizer, não chore, não tenha medo. Deixa eu pacificar seu coração, deixa eu consolar seu coração, deixa eu renovar sua coragem, deixa eu renovar a sua força, deixa eu renovar o seu amor. O texto continua dizendo, depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Jesus diz para o jovem, levante-se. Interessante, né? Que a maioria das pessoas, quando elas oram, né, elas repreendem. Eu repreendo a morte, eu repreendo a doença, eu repreendo o diabo. Mas Jesus, Ele fala com a gente. Jesus se nega, Ele se recusa a tratar o ser humano de uma forma diferente, se não reconhecê-lo como ser humano, sua criação. Ele não nos trata como um estado, como um acidente, como uma entidade, como uma coisa. Ele nos olha nos olhos, Ele nos diz, não chore, e Ele fala conosco. Ele não disse, morte, eu te repreendo. Ele falou com aquele jovem morto, para todos mortos, não para ele. Ele diz para aquele jovem, levante-se. Jesus se dirige a nós. Jesus salva homens como nós. Jesus restaura homens como nós. Jesus consola homens como nós. Jesus cura homens como nós. Jesus fala com gente como a gente. Ele não fala com a morte, Ele não fala com a doença, Ele não fala com coisa alguma, Ele fala com a gente. Só com pessoas como nós, como eu e como você. Ele não repreende a morte, Ele infunde vida. Ele não tira a dignidade nem a pessoalidade. Ele não negocia com quem nós somos. Ele não nos desumaniza nem nos reduz. Ele nos dignifica, Ele nos pessoaliza, Ele nos infunde vida, mesmo diante da morte, do sofrimento. Jesus fala conosco. É incompreensível essa fé cristã que acredita num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas que tem o seu olhar paternal sobre nós,
que inclina o seu ouvido para nos ouvir e que é capaz de uma ação tão particular, tão singular, de nos visitar com graça e misericórdia. Jesus fala conosco. Eu não sei o problema que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando. Talvez você esteja atravessando mesmo uma perda incomensurável, como daquela viúva, ou vivendo um momento de conflito, ou já desesperançoso. Você não consegue nem mais orar por aquilo. Ou esteja com o coração tão atribulado e ansioso por algo que precisa ser resolvido. Ou esteja mesmo enfrentando uma situação na qual você já exauriu as suas forças e não vê recursos em si. Leve a sua dor a Jesus. Leve a sua dificuldade a Jesus. O texto nos diz que ele vai e toca aquele jovem, ele se levanta, começa a conversar com ele e Jesus o entrega à sua mãe. É interessante isso, né? Ele paralisa o cortejo de morte, infunde vida naquele jovem e o devolve à sua mãe. Parece simplório, né? Devolveu a mãe. Tem pessoas que pensam que quando Deus nos visita é sempre por algo extraordinário, algo inédito, algo que vai abalar o mundo. Pessoas que não compreendem a importância, a singeleza e a profundidade da vida, como a vida é. Ele simplesmente devolveu aquele jovem à sua mãe, porque a função dele era cuidar. Jesus ressuscita o jovem para ele cuidar. Jesus ressuscita o jovem para devolvê-lo à vida. Jesus devolve a vida a ele e devolve ele para a vida, como ele faz conosco, para que a gente continue a amar, a cuidar, a zelar, a viver a nossa vida, agora tocados pela graça e pela misericórdia de Jesus, que nos ouviu, que nos viu na nossa dor, que disse para nós não chore, que nos infunde vida e que nos devolve para a vida, para como abençoados que abençoam, sermos agentes da sua graça e misericórdia. A minha oração é essa, que seja qual for a sua luta, você possa estar entregando a Jesus, confiante de que Ele não é dissimulado nem indiferente, entendendo que Ele vai falar contigo, que Ele é aquele que infunde vida e te devolve para a vida, para você continuar a cuidar da vida. Talvez Ele te coloque um outro caminho, um recomeço, mas Ele sempre vai te colocar num caminho de vida, mesmo no meio da dor. Imaginar a mão de Jesus pegando aquele jovem e o devolvendo à mãe é a realização da oração de todos nós, diante dos nossos sofrimentos mais verdadeiros e profundos. E essa é a minha esperança, minha oração, para mim e para você. Essas coisas que só Jesus faz por nós. Deus te abençoe. Feche os seus olhos. Ore comigo. Diga assim, que o amor de Deus Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo abençoem a sua vida e a sua família, lhe dando uma última semana de fevereiro abençoada e abençoadora. Amém.